graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs, vamos celebrar a Eucaristia. Peçamos ao Senhor que purifique o nosso coração, para que assim celebremos dignamente os santos mistérios. Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, sem dúvida nenhuma, a palavra do Evangelho nos inquieta.
nos provoca. E a gente diz: eita palavra difícil de ser entendida. O que Jesus está falando? Parece que no momento elogia a desonestidade, depois faz uma cobrança, faz uma exigência profunda a todos nós. Vamos lá, vamos entender. O que Jesus elogia naquele administrador desonesto não é a atitude que ele tem antes, quando ele põe em risco a administração do patrão, das coisas que não eram dele e ele administrava. Um administrador, ele tinha poderes de negociar dívidas, de emprestar propriedades. Ele tinha possibilidade de agir como se fosse o dono. Evidentemente que ele deveria prestar contas ao seu patrão do trabalho que ele realizava. E o patrão percebeu que ele estava abusando e estava lesando o patrão. Nisso ele foi desonesto. E aí o patrão chama para que ele então preste contas da sua administração. Imediatamente ele vai dizer: o que eu vou fazer agora? Cavar? Não tenho forças. Mendigar? Tenho vergonha. Ele precisava encontrar uma solução para aquela situação. E meus irmãos e minhas irmãs, nós somos muito espertos nos negócios. Nós sabemos muito bem transformar situações. Nós estamos mergulhados numa crise. A crise, ela vai provocando reações. E isso faz com que a roda continue girando. Na medida em que nos esforçamos para descobrir novas soluções, porque precisam serem novas. As antigas já não estão respondendo como deviam. E quem consegue encontrar um caminho, nós dizemos, se sai bem, né? E isso é fruto da esperteza nos negócios. A gente diz, tem gente que tem tino, tem gente que onde põe a mão transforma tudo, né? E aquele administrador era um homem esperto. E ele então vai encontrar um caminho para que ele possa ainda contornar aquela crise, onde ele estava correndo o risco de perder a fonte do seu sustento. E ele diz: já sei o que fazer. Chama os devedores e pergunta: quanto você deve? Eu devo 100 barris de óleo. Então senta depressa e escreve 80. E você? 100 medidas de trigo. Senta depressa e escreve 50. Ele não está roubando o patrão. Nisso ele não está sendo desonesto. O que ele está fazendo? Ele está abdicando do seu lucro. Aquilo que ele ganharia no recebimento dos 100 barris de óleo, ele devolve para a pessoa, ele dá o desconto da dívida.
e ele não recebe. O que ele está fazendo? Um investimento para que ele seja acolhido no momento da sua necessidade. Nós costumamos dizer, ficam devendo um favor para ele. E na hora que ele precisar, ele pode contar com aquela pessoa que ele favoreceu com o desconto da dívida. Esta atitude Jesus elogia e diz: é assim que nós devemos fazer. Usar a nossa esperteza, assim como aprendemos a usar para os negócios, porque nós também não usamos a nossa esperteza, a nossa inteligência, a nossa agilidade para as coisas de Deus, onde somos lentos demais. Porque se nós usássemos toda a nossa sabedoria para investir, não somente em lucro, em dinheiro, mas na construção de relações mais justas, humanas e fraternas. Imaginem, meus irmãos e minhas irmãs, como nós teríamos um mundo mais bonito, mais saudável, com relações mais seguras, não ameaçadoras. E é isso que Jesus propõe. Agora, quando nós deixamos o nosso coração ser seduzido pela força do dinheiro, aí o nosso coração se endurece, ele perde a sensibilidade, porque nós não somos mais capazes de enxergar o outro e as suas necessidades. Só enxergamos os nossos interesses, e aí vale tudo. É a lógica que impera entre nós. Para ganhar vale tudo, vale até se corromper. Nós nos escandalizamos com toda a situação que está à nossa frente, que é vergonhosa, roubar tanto, deixando as pessoas morrerem à porta dos hospitais, privando as crianças de uma educação, privando os pobres de morarem com dignidade. Isso é esperar o sábado para roubar no comércio, como anunciou o profeta na primeira leitura, para vender o pobre por um par de sandálias. E nós, quantas vezes dizemos, é isso mesmo, tem que aproveitar a situação. Isso é destruidor. Isso impede o projeto de Deus, o seu reinado, de se estabelecer entre nós. Por isso Jesus é claro na sua palavra: não dá para servir a Deus e ao dinheiro. São lógicas diferentes. Porém, nós podemos e devemos aprender a administrar aquilo que nós produzimos,
aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, aquilo que nos dá a possibilidade de ajudar o outro. Nós precisamos aprender a administrar aquilo que temos, aquilo que conseguimos, o que é justo, o que é bom, o que garante a nossa prosperidade, colocando a serviço, ajudando quem precisa, sendo generoso, solidário, bondoso. É diferente. É preciso aprender com aquele administrador que foi esperto a usar, ajudando o outro com aquilo que temos. Agora, nós não podemos nos deixar seduzir pela lógica da riqueza, senão acabamos nos distanciando do projeto de Deus e nos aproximando do projeto do dinheiro, que cria este mundo desigual, cheio de excluídos, de famintos, de pessoas doentes, de pessoas privadas da cultura, que continuam morando em condições desumanas, e os outros se aproveitando, roubando milhões, que dinheiro tem, se não tivesse não roubava. Ele está sendo mal administrado. É esse o problema. Administrar com justiça, ganhar o que é justo, evidente. Ninguém deixou de ganhar o seu salário, mas o seu salário não bastou para saciar o seu coração ganancioso, a sua sede que não se sacia. É isso que nós temos que conter, e é isso que Deus propõe para nós, que Jesus nos convida a fazer. Que Deus nos abençoe. Não é uma tarefa fácil, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Conter os impulsos que brotam de dentro do nosso coração nem sempre é fácil. Mas se nós nos abrimos à graça de Deus, Ele nos ajuda. E Ele consegue dar a nós um coração semelhante ao dele. Um coração que não se beneficia individualmente, mas um coração que aprende a repartir. Um coração que se doa, que é generoso. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.